Bom dia, irmãos. Graça e paz. Quero ler com os irmãos 2 Crônicas, capítulo 36, a partir do verso 11. Segunda Crônicas 36, 11. Senhor Jesus. Amém? Diz assim: Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar. E 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que eu tinha ajuramentado por Deus. Mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não se converteu ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais e mais as transgressões, segundo as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor, Deus dos seus pais, falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros. E o Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes constantemente por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras, e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa de seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos entregou a sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada, levou para a Babilônia, e fizeram-se servos deles e de seus filhos, até o tempo do rei da Pérsia, do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse de seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todos o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me entregou-lhes edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há dentre vós, de todo o povo, de todo o seu povo, o Senhor, seu Deus, seja com ele e suba. Senhor, nós, mais uma vez, queremos nos prostrar diante da sua palavra. E pedir, Senhor, que nesta manhã o Senhor venha ungir tanto quem fala quanto quem ouve. Reconhecemos que todos nós precisamos da sua graça. Oramos para que o Senhor mesmo ministre aos nossos corações nesta manhã.
Senhor, no nome de Jesus, toma também esse ambiente nas tuas mãos. Repreenda, Senhor, tudo aquilo que se levantar contra a sua vontade. Que o Senhor detenha as obras do diabo e nos dê um ambiente propício a Ti mesmo, Senhor. Ministra os nossos corações. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, falamos nos 2 domingos passados a respeito da vida de Barnabé. Aí tocamos alguns assuntos relacionados ao serviço e alguns princípios que podemos extrair da vida de Barnabé a respeito de uma vida com o Senhor, uma vida de serviço, e como essa vida ela pode salvar tantos outros. Mas ainda quando eu estava considerando sobre esses assuntos, o Senhor tem colocado ainda no meu coração alguma coisa com respeito a esse tempo que nós estamos vivendo. E eu estava realmente considerando diante do Senhor, e eu pensei, poxa, acho que eu não devo mais continuar a respeito desses assuntos. Mas tivemos uma reunião num grupo caseiro, e o Senhor, Ele ministrou aos nossos corações, e foi como que se Deus estivesse confirmando no meu coração, ainda que eu precisava concluir, colocando esse assunto para os irmãos. E esse texto aqui que nós lemos no finalzinho de 2 Crônicas é um texto conhecido nosso. Na verdade, Flávio leu esse texto lá no grupo caseiro e conta o estado no qual se encontrava aqueles irmãos ali, aquele povo, e o porquê Deus os conduziu a um período de cativeiro na Babilônia por 70 anos. A descrição que nós temos ali é triste. Zedequias, ele se levanta, ainda muito jovem, começa a fazer o que é mal perante os olhos do Senhor. O Senhor envia os profetas, e o Senhor continuamente falava, e o povo rejeitava, o povo não ouvia, não dava ouvido à voz do Senhor. E Deus entregou aquele povo ao rei Nabucodonosor, para que eles então ficassem no cativeiro por um período de 70 anos. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele também, Ele tinha profetizado por boca de Jeremias, que após se cumprir o período dos 70 anos, Deus levantaria Ciro, rei da Pérsia, para tirar o povo daquele cativeiro e liberar o povo, para que ele retornasse a Jerusalém e então continuasse o trabalho de edificação. Nós não vamos entrar aqui nos detalhes, irmãos, mas sabemos que esse período que o povo ficou 70 anos ali no cativeiro em Babilônia, foi um período, inicialmente, podemos dizer assim, foi um período muito difícil. Mas, à medida que o tempo foi passando, muito provavelmente, eles foram se acostumando com aquele ambiente. Lá tinha muitos deuses, muitos ídolos. Eles podiam fazer tudo o que quisessem. Eles construíram famílias. Muitos, talvez, não sei se ficaram prósperos lá, mas começaram a trabalhar. Mas ali, irmãos, não era o desejo de Deus para o povo. Mas eles ficaram 70 anos naquele cativeiro, 70 anos lá em Babilônia. E tem um salmo que expressa o coração de alguns que estavam em Babilônia. Alguns, embora estivessem lá, eles sabiam que o desejo do coração do Senhor não era ali, era Jerusalém. E muitos, provavelmente, eles, mesmo naquele contexto ali, eles não se contaminaram. Mesmo naquele contexto ali, eles procuraram guardar seus corações com um desejo de que o Senhor, de novo, um dia, os
restaurasse e os levasse de volta para Jerusalém. Sabemos que entre esses, alguns jovens que foram levados também para a Babilônia, um deles é Daniel. Nós conhecemos, né, todo o contexto. Daniel também é levado para a Babilônia, ainda muito jovem. E Daniel lá em Babilônia, no livro de Daniel está escrito que ele resolve firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Daniel, ele conserva o seu coração puro diante do Senhor, mesmo em meio a todo aquele contexto difícil que o povo estava ali cativo. E é muito interessante também que Daniel, quando ele vai para a Babilônia, ele ainda é muito jovem. Alguns irmãos dizem que ele tinha cerca de uns 17 anos, por aí. Não sabemos ao certo. Mas o fato é, Daniel, ele ainda era muito jovem. Quando estava acontecendo todo aquele contexto de Jerusalém ser tomada, muito provavelmente, irmãos, na cabeça daquele jovem, ele não entendia muito bem o que estava acontecendo ali. Ele não tinha, talvez, convicção por que o Senhor estava fazendo tudo aquilo ali. Mas, quando Daniel vai para a Babilônia, e é isso que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Daniel, ele tem algumas atitudes que marcou a vida dele, não apenas isso. Foi um meio também pelo qual Deus pôde usar para cumprir a sua palavra, que já havia profetizado por meio de Jeremias. Daniel, lá em Babilônia, irmãos, ele tem uma atitude, já citamos, né, de não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Mas uma outra coisa que Daniel muito provavelmente também fazia, Daniel se aplicou à palavra do Senhor. Por que nós falamos isso? Porque no capítulo 9, que nós já vamos ler aqui, diz que Daniel, ele entende pelos livros. Para Daniel chegar a essa conclusão, depois de 70 anos, muito provavelmente, ele tinha que estar estudando a palavra, ele tinha que estar estudando os profetas, ele tinha que muito provavelmente estar buscando, mesmo naquele lugar distante, longe, o seu coração estava voltado para o Senhor e para a sua palavra. Mesmo distante, Daniel, ele resolve no seu coração buscar o Senhor. E à medida que Daniel faz isso, ele começa a entender que tinha algo de errado. E na verdade é assim conosco, né? Quando nós nos aproximamos da palavra, ou quando nós estamos fazendo até mesmo a nossa leitura, e às vezes a gente lê algumas coisas e a gente diz: Senhor, como eu estou distante disso aqui. E qual que deve ser a atitude do nosso coração? Nós devemos nos curvar e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu vou citar rapidamente para os irmãos a maneira em que os irmãos puritanos, quando eles estudavam as Escrituras, eles tem um livro que conta a história dos puritanos, e tem um capítulo do livro que diz os puritanos e a palavra. E quando começa a explicar a respeito da maneira que os puritanos estudavam ou liam as Escrituras, o irmão conta que quando os puritanos eles estavam lendo suas Bíblias, ou com suas famílias, ou na assembleia com os irmãos, e eles paravam em algum texto, e aquele texto às vezes tocava profundamente nos seus corações. Eles paravam diante daquele texto, e era um costume, irmãos, dos puritanos. Eles se curvavam e diziam: Senhor, nós não vamos dar um passo sem que o Senhor primeiro aplique essa palavra em nós. E eles faziam isso com muita sinceridade de coração. Então eles se curvavam diante da palavra, e eles se debruçavam diante dela, e eles oravam, eles choravam, eles faziam jejum, e eles clamavam ao Senhor para que aquilo que o Senhor revelou a eles então, o Senhor pudesse dar graça para que eles cumprissem então aquilo. E era assim que esses irmãos viviam. E eu penso que Daniel, irmãos, ele teve uma dessas atitudes aqui. Vamos ler no capítulo 9.
Daniel aqui ele já está com a sua idade muito avançada. Daniel já viu passar muitos reis, né, nesse período aqui. Mas, mesmo depois de todo esse período, Daniel muito provavelmente, ele via a movimentação, né, do povo de Israel, vivendo muito relaxadamente. E pense você como não estava o coração de Daniel naquele contexto ali. No capítulo 9, verso 1, diz assim: no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel, ele leu esse texto. Eu entendi pelos livros que o tempo da desolação do povo de Israel era de 70 anos. Quando Daniel, ele lê essa parte lá dos pergaminhos, do rolo, não sei o que é que ele viu lá, mas ele leu. E Daniel, ele, como estava falando aos irmãos, a atitude de Daniel precisa ser também a atitude do nosso coração. Ele entendeu pelos livros que o tempo do cativeiro de Babilônia era de 70 anos. Esse texto está em Jeremias, capítulo 25, a partir do verso 11, se eu não me engano, que cita lá, né, aquele texto de Crônicas, e Jeremias fala pelo Senhor, dizendo que o povo seria levado para o cativeiro em Babilônia, e esse cativeiro duraria 70 anos. E depois disso, o Senhor levantaria Ciro, o rei da Pérsia, para poder libertar o povo. E Daniel leu essa parte das Escrituras. E quando Daniel faz essa leitura, irmãos, Daniel tem uma atitude. Versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com... Não ouvi. Com? Oração e súplicas. Tem mais. Com jejum, saco e cinzas. Daniel leu essa parte das Escrituras e ele, me parece que pintou um quadro diante de Daniel. É como se ele tivesse pensado: Senhor, seu povo deveria ficar cativo por 70 anos. Esse tempo chegou. E o povo está muito disperso. Então Daniel, ele tem uma atitude, irmãos. A atitude que Daniel tem, que o Senhor ministre e fale aos nossos corações. Porque Daniel, como eu disse para os irmãos, quando ele foi levado cativo também para a Babilônia, Daniel, ele era ainda muito jovem. Talvez se essa atitude fosse de alguém que tivesse experimentado tudo aquilo, e tivesse pecado contra o Senhor, e tivesse feito mal ao Senhor, estaria mais explicado. Mas Daniel não estava, irmãos, naquele contexto. Daniel, embora ele estivesse ali, ainda muito jovem, mas seu coração muito provavelmente era um coração aplicado e voltado para o Senhor. Mas quando ele lê essa parte das Escrituras, ele resolve, ele se humilha diante do Senhor para buscar o Senhor com oração e súplica. Muito mais que oração. Ele faz súplicas diante do Senhor. E ele abre jejum diante do Senhor. E, como disse aos irmãos, a palavra que Daniel leu foi uma palavra que ele acompanhou com fé. Porque ao ler esse texto, Daniel viu a situação do povo, e Jerusalém ainda, irmão, estava desolada, Jerusalém ainda estava destruída, as portas estavam queimadas, os muros estavam derrubados, Jerusalém estava um verdadeiro caos. Como um homem já naquela idade tão avançada,
Como é que consegue gerar tamanha fé no seu interior, ao ponto de ele curvar o seu joelho, começar a jejuar diante do Senhor, e ele começa a orar. Nós já vamos ver a oração que Daniel faz aqui. E Daniel começa a buscar o Senhor em oração, com um único objetivo, para que o Senhor restaurasse Israel. Eu não vou ler toda a oração de Daniel por conta do tempo, apenas os últimos versículos da oração de Daniel. Vamos ler a partir do verso 17, Daniel 9:17. Diz assim: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a face, fiados em nossas justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Olha que oração tão singela de coração Daniel está fazendo ao Senhor. Verso 19: ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age, sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel está clamando ao Senhor aqui, irmãos. Ele está dizendo: ó Senhor, atende e ouve. Irmãos, imagine você como não estava o coração de Daniel ao fazer esta oração. Como eu disse, a situação daquele povo estava muito confortável em Babilônia. Mas o Senhor tinha empenhado uma palavra, falada por boca de Jeremias. E Daniel, quando ele entendeu isso, ele resolveu suplicar diante do Senhor. Irmãos, como o ministério de oração, ele é tão importante para os nossos dias. Era isso então que eu ainda tinha no meu coração e precisava colocar para os irmãos. Uma coisa, irmãos, é nós ouvirmos a palavra, nós ouvirmos o que o Senhor tem falado, entendermos, muitos de nós temos entendido, qual tem sido a nossa condição hoje atual, qual tem sido a condição da igreja, qual tem sido a condição nossa nesse contexto aqui de assembleia. E uma outra coisa é tomarmos uma atitude diante de tudo isso que o Senhor tem nos mostrado. Eu penso que o Senhor não tem, irmãos, e o Senhor não faz isso na verdade. Ele não nos deixa enganados. Eu penso que tudo que vem até nós, ou tudo que tem acontecido mesmo no nosso contexto de assembleia, aqueles que procuram buscar o Senhor tem mostrado o que é que Ele deseja. Nós, irmãos, não estamos à mercê de nós mesmos. Nem também as coisas têm vindo a nós simplesmente porque precisam vir e passar por nós. Não, eu não penso que seja assim. Assim como Deus conduziu o povo de Israel pelos cativeiros, e Deus sempre quis mostrar algo, o desejo do Senhor era sempre revelar alguma coisa, era sempre conduzir o povo de alguma forma ao arrependimento. No nosso contexto da história da igreja também não é diferente. E aqueles que têm procurado buscar o Senhor, têm entendido nos seus corações que o Senhor, Ele tem um desejo, que o Senhor tem uma urgência no seu coração. Irmãos, quando nós falamos, Senhor, edifique a sua igreja, cumpra o seu propósito, você fala isso de boca para fora apenas? Você fala isso apenas porque você está no contexto aqui de edificação da igreja, então essa linguagem é muito familiar, então vamos falar isso. Você precisa entender no seu coração de que o Senhor de fato deseja edificar a sua igreja. Não apenas entender isso, irmão. Você precisa ser um daqueles, assim como Daniel, se colocar na brecha. Você precisa ir ao Senhor e dizer: Senhor, o Senhor de fato tem um desejo. Embora a gente olhe também para o nosso contexto hoje atual de assembleia.
E nos parece, irmãos, que muitos, não poucos, mas muitos, estão muito acomodados. Parece que o Senhor ainda vai se demorar muito para vir. E nós estamos vivendo as nossas vidas e quando questionados, nós falamos, é o Senhor que está edificando a sua igreja. O Senhor está fazendo a obra. Lógico, isso é um fato. O Senhor empenhou a sua palavra. Ele disse que edificaria a sua igreja. Mas nós nos esquecemos do que o apóstolo Paulo falou em quase todas as suas epístolas. Que de Deus nós somos cooperadores. Que nós somos pedras nessa edificação. De que nós precisamos cooperar com o Senhor. De que Paulo, ele fazia uma coisa, embora Paulo tivesse muito convicto no seu coração de que o Senhor edificaria a sua igreja, mesmo porque o próprio Senhor apareceu a Paulo no caminho de Damasco. Paulo tem um texto, se eu não me engano, em Colossenses, ou Filipenses, eu acho que é Colossenses, que Paulo diz que para ele tanto faz partir, estar com Cristo ou ficar com os irmãos. Mas, por causa daqueles irmãos, ele preferia ficar, com o fim de que aqueles irmãos fossem edificados em Cristo. O coração do apóstolo Paulo, ele tinha uma vida, um serviço, um coração totalmente voltado para o Senhor e para os seus interesses. Ele diz, o que resta para mim agora é preencher o que falta das aflições de Cristo. Paulo, ele entendeu no seu coração de que o seu trabalho aqui era servir ao Senhor para a edificação da igreja. Então, irmãos, Paulo, embora ele entendesse que o Senhor é aquele que ele quem edifica a sua igreja, Paulo se colocou como uma pedra viva nessa edificação. E da mesma forma, eu e você, nós estamos diante de uma grande responsabilidade. O Senhor não tem nos chamado, irmãos, para viver a experiência da vida da igreja como telespectadores. Nós não somos telespectadores daquilo que o Senhor está fazendo. Nós não somos telespectadores da obra de edificação. Nós somos parte nessa edificação. O Senhor tem nos chamado para edificar-nos como casa espiritual de Deus. O Senhor tem nos chamado para poder trabalhar em nós. Então cabe a nós, irmãos, uma vez que entendemos isso, também pelas Escrituras, deve haver uma resposta no nosso coração. Deve haver uma atitude no nosso interior, assim como houve no coração de Daniel. Embora o contexto tenha sido muito, digamos, desencorajador para Daniel, mas ele fielmente resolve buscar o Senhor, para que o Senhor restaurasse então, e tirasse aquele povo daquela situação. E você sabe o que é que acontece? Depois que Daniel se prontifica a orar, e por 21 dias, Daniel, ele orando ao Senhor, alguma coisa nos ares aconteceu. Quando Daniel começou a buscar o Senhor, para que o Senhor edificasse Jerusalém, houve seres nos ares que queriam impedir a oração de Daniel. Houve seres nos ares que travou-se uma batalha no mundo espiritual para que de alguma forma a oração de Daniel não chegasse ao Senhor. Isso também precisa falar aos nossos corações, irmão. Porque todos aqueles que resolverem buscar o Senhor por causa dos seus interesses, muito provavelmente vai haver alguma coisa no mundo espiritual. Muito provavelmente existirão aqueles que vão se opor. Sabe por quê? O diabo, ele não quer a edificação da casa de Deus. O diabo não quer que as vidas sejam restauradas. Assim como em Jerusalém o povo estava disperso, nos nossos dias também não tem sido diferente. O diabo, irmãos, ele tem lutado muito ferozmente para querer nos distrair o tempo todo,
para querer nos levar sempre a um estado de estagnação espiritual. Porque que se nós servimos ao Senhor, se nós estamos reunindo, mas as nossas vidas não traz um impacto no mundo espiritual, você precisa parar e ir diante do Senhor mais uma vez. E você precisa dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não estou aqui dizendo, irmão, que você vai ter que, por favor, é necessária essa nota, né? Eu não estou aqui dizendo que nós vamos ter que ficar travando batalhas espirituais. É o Senhor que peleja por nós. Mas o que eu estou dizendo é que todos aqueles que se colocarem diante do Senhor para o buscar, visando os seus interesses, visando aquilo que Ele deseja fazer, muito provavelmente, irmãos, haverá seres que estão interessados para que não haja edificação. Eles vão querer de alguma forma tentar impedir esse movimento. Eles vão tentar de alguma forma impedir, seja aqueles irmãos que buscam o Senhor em oração para edificação, sejam aqueles irmãos que têm entendido algo que precisam fazer da parte do Senhor, seja lá qual for aquilo que o Senhor tem lhe chamado, muito provavelmente você vai ser encorajado ao desânimo, você vai ouvir muitas coisas que vão querer tirar o seu foco, e muito provavelmente você vai precisar discernir que são muitas das vezes as intenções do diabo para querer distrair você, tirar você daquilo que o Senhor tem lhe chamado. E no contexto de Daniel, o Senhor envia, um outro anjo, e então a oração chega aos ouvidos do Senhor. E sabemos o que é que acontece. Deus cumpre a sua palavra, levantando Ciro, rei da Pérsia, e ele então libera o povo, e o povo sobe para edificar. É claro que não subiu todos, mas subiu um número muito pequeno. Alguns falam em 5%, outros dizem que não chega nem a 5%. Mas o fato é que o Senhor despertou o espírito do povo, e eles subiram para edificar Jerusalém. Irmãos, o Senhor, Ele já tinha dado a sua palavra, por boca de Jeremias, que ao cabo de 70 anos, Ele levantaria Ciro, rei da Pérsia, para então restaurar Jerusalém. Mas por que nós temos nas Escrituras esse contexto de Daniel? Por que nós temos aqui Daniel fazendo essa oração, a fim de que o Senhor cumpra a sua palavra? Eu penso, irmãos, que o Senhor Ele deseja ministrar algo aqui aos nossos corações. Embora, como já disse anteriormente, embora estamos cientes do que o Senhor falou: eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a sua palavra. O Senhor, Ele está edificando a sua igreja. Mas é necessário que nós também nos coloquemos na brecha. É necessário, irmãos, que, embora tenhamos todo esse quadro aqui, é necessário que a gente se prontifique diante do Senhor e diga: Senhor, conte comigo nesse seu trabalho de edificação. E quando o Senhor faz isso com Daniel, e o povo então é despertado e volta para começar a reconstrução dos muros, das portas, e começa então o trabalho de restauração, de edificação de Jerusalém. O desafio que temos diante de nós é que, principalmente, irmãos, o ministério de oração seja restaurado nos nossos dias. E quando eu digo ministério de oração, eu não falo apenas no contexto individual. Nós precisamos buscar o Senhor em oração, sim. Mas eu falo no contexto nosso de assembleia. Nós temos uma reunião durante a semana, alguns grupos na terça, outros na quarta, acho que alguns na quinta, que reuniões de oração. E eu não sei se você já prestou atenção, eu penso que sim. Se tem uma das reuniões que mais sofre ataque, são as reuniões de oração.
Eu já fui em alguns grupos caseiros, inclusive no meu também é assim. Nós às vezes temos muita dificuldades, irmãos, de orar. Nós nos reunimos para orar como igreja uma vez na semana, durante aproximadamente 1h30, no máximo 2 horas. Não é isso? No máximo 2 horas. Uma única vez na semana. E a falta de irmãos nessas reuniões é assustador. E mesmo quando essas reuniões estão acontecendo, às vezes o peso que há nessas reuniões chega também a ser assustador. Às vezes nós, quando vamos para essas reuniões de oração, acontece comigo, acho que eu penso que com você também, às vezes momentos antes, parece que vem um peso no nosso coração, um desânimo, começa a vir alguns pensamentos que às vezes querem puxar as nossas pernas para trás, para nós não estarmos nas reuniões de oração. Nós precisamos entender, irmãos, que existe uma batalha espiritual contra as reuniões de oração. Nós precisamos entender que existem seres que eles estão muito interessados em que a reunião de oração ela não funcione bem. E cabe a mim e a você entender isso no Espírito. E como eu disse aos irmãos, nós precisamos nos prontificar e precisamos muito nos levantar pelo Senhor e dizer: Senhor, independente da situação, independente do meu contexto, eu vou para a reunião porque eu preciso orar. Irmãos, e que o Senhor nos ajude para que nós tenhamos reuniões de oração restauradas. Que o Senhor nos ajude para que as reuniões de oração elas sejam cheias do poder do Espírito Santo. Para que, à medida, irmãos, em que nós começamos juntos como igreja a buscar o Senhor em oração, buscando os seus interesses, para que Ele faça a sua vontade, com certeza, a realidade da nossa assembleia, ela vai ser diferente. Se nós buscarmos o Senhor em oração, com certeza, a realidade das famílias serão diferentes. Cabe a mim e a você buscar o Senhor e dizer: Senhor, nos ajuda. Parece, irmãos, que há um peso pairando sobre a assembleia para que ela não ore. E às vezes quando se levanta grupos de oração, o desânimo também parece que vem de uma forma tão forte que você consegue ver facilmente esses grupos se desfazendo. Ou às vezes começa com 10, 15 irmãos e passa não muito tempo, você tem meia dúzia de irmãos, você tem 4 irmãos, você tem 3 irmãos. Precisamos, irmãos, aprender um pouco a respeito da batalha espiritual. Quando nós vamos diante do Senhor para orar, não pense que você vai encontrar um ambiente de piquenique. Não pense que você vai encontrar um ambiente onde tudo está muito bem, onde o clima está muito legal. Então você vai orar muito à vontade. Normalmente, o ambiente de oração é um ambiente de muita guerra. O ambiente de oração é um ambiente onde muitas batalhas são travadas. Mas também é um ambiente onde muitas batalhas são vencidas. Também é um ambiente onde muitas portas são abertas. É um ambiente onde muitas portas também são fechadas. O Senhor, irmãos, Ele nos dá um caminho. Ele disse: tudo que ligarmos na terra seria ligado nos céus. Você já pensou sobre isso? É como se o Senhor dissesse que a terra, ela precisa não apenas estar em conformidade com os céus, mas ela precisa de alguma forma governar os céus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É claro que nos céus, a vontade do Senhor, ela é plenamente feita. Há anjos que o louvam, e a vontade do Senhor no céu, ela é estabelecida. Quando o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz, Hebreus nos diz que Ele restaurou as coisas, não apenas terrenas, mas também as coisas celestiais. Não sei se você já prestou atenção nisso. Ou seja, na queda de Lúcifer, irmãos, alguma coisa aconteceu lá nos céus, que algumas coisas saíram também do seu lugar. Mas quando o Senhor Jesus vem, morre
expõe principados e potestades à vergonha e triunfa naquele madeiro e ascende aos céus. Ele agora entra no santuário não feito por mãos, não quer dizer não desta criação, mas ele, no maior e mais perfeito tabernáculo, o Senhor agora ele entra nos céus para restaurar todas as coisas. Aí o texto diz, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Louvado seja o nome do Senhor, porque a sua obra, ela é uma obra completa. Ele restaurou todas as coisas nos céus. Agora, todas as coisas na terra precisam também ser restauradas. E no tempo, Deus quis contar com você. Receba essa boa notícia. Deus deseja contar com você, irmão. Você que está aí sentado, não importa qual seja a sua condição espiritual, arrepende, pois, de onde caíste e retorna à prática das primeiras obras. O desejo do Senhor é nos levantar para a sua obra de edificação. O Senhor deseja e Ele está restaurando na terra também todas as coisas. E Ele quer contar comigo e com você. Irmãos, bendito seja o nome do Senhor, porque isso para nós deve ser um grande privilégio. Deve haver uma alegria grande no nosso coração. Porque nós, como éramos, e agora o que somos, o Senhor quer contar com você, um humilde pecador, para a sua obra de edificação. Irmãos, que o Senhor abra nossos olhos espirituais, para que isso não fique apenas na esfera da letra, mas que a gente, com a nossa vida e serviço, se coloque diante do Senhor e diga, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Nesse tempo difícil, nós estamos vivendo um tempo extremamente difícil. Tem sido difícil ler a palavra, tem sido difícil orar, tem sido difícil reunir, tem sido realmente muito difícil. Mas nós somos aqueles que temos que dizer, Senhor, conte comigo. Nós somos aqueles que temos que dizer, Senhor, eu preciso responder essa vocação e eleição. Eu preciso responder esse chamamento tão sublime, tão alto e tão celestial. Você sabe o que significa isso, irmãos? O Deus de todo o universo lhe chamar para fazer parte de uma grande obra. Essa obra que não é humana, edificar vidas, não é uma obra humana. Restaurar, trazer as coisas de volta ao seu lugar, o Senhor deseja contar comigo e com você. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. E uma das maneiras pela qual o Senhor deseja fazer isso é pelo ministério da oração. Nós precisamos nos levantar como guerreiros do Senhor e precisamos ser uma igreja que ora. Irmão, se você for ver ao longo da história, muito que Deus fez não foi, por favor, me escute com atenção, não foi apenas por meio disso aqui, abrindo as Escrituras, e à medida que as pessoas ouviam, elas compreendiam e começavam a responder. Se você for ler com cuidado a história, antes que as Escrituras pudessem ser abertas, Deus sempre levantou um punhadinho aqui, outro ali, de irmãos que começaram a orar. E eles começaram a orar e a orar, até que Deus levantasse chamas. E quantas chamas Deus não levantou? E o quanto de verdades Deus restaurou. Às vezes nós olhamos e pensamos assim, poxa, Deus levantou Martim Lutero, né? E Deus fez isso, e através de Martim Lutero, nós tivemos a justificação pela fé restaurada. Mas antes de Lutero, houve algumas colunas da igreja, que talvez nós não temos a história deles contada, mas houve irmãos que pagaram alto preço em oração para que Deus fizesse isso como fez por meio de Lutero. Irmãos, agora sabe por que é muito difícil orar? Porque você vai orar quando ninguém vai ver. Sabe por que é muito difícil orar? Porque você precisa chegar no seu quarto, onde ninguém está lhe vendo, curvar seu joelho e dizer, Senhor, edifique a sua igreja. Quantas vezes você tem feito isso durante a semana? Quantas vezes você tem curvado o seu joelho e você tem dito, Senhor, seja com essa situação aqui, Senhor, que está acontecendo no meio do seu povo, restaure isso. Se levante poderosamente, destrua as obras do diabo, Senhor, acabe com isso aqui, edifique a sua casa.
Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vários irmãos, Deus levantou no passado. E esses irmãos, eles oraram ao Senhor. Nós conhecemos a história dos irmãos que eles levaram 100 anos orando. E eram orações ininterruptas por 24 horas. Eles começaram de forma muito pequena. Foi apenas um grupo de irmãos na fazenda de Conde Zinzendorf. Um pequeno grupo de irmãos. Eles começaram a orar. E aí chegou um dado momento que eles falaram: poxa, não é suficiente. Precisamos orar mais. Eles passaram a orar todo dia. E o Senhor começou a encher mais ainda o coração daqueles irmãos. E eles fizeram um cronograma de orações 24 horas. Então terminava a parte de um, começava de outro. Terminava de um, começava de outro. E aquelas orações foram por 24 horas, uma semana, um mês. E eles passaram 100 anos com o ministério de oração. E a história nos conta, irmãos, que nesse período, Deus restaurou mais de 1000 verdades das Escrituras. Muitas delas nós temos hoje. Muitas verdades que nós temos hoje, vários irmãos do passado pagaram um alto preço para que essas verdades chegassem até nós. Então cabe a mim e a você, irmãos, responder diante do Senhor essa grande responsabilidade que nós temos. Como eu disse, o Senhor deseja e está edificando a sua igreja. Mas que o Senhor nos ajude para que esse trabalho de restauração, ele passa por nós. Esse trabalho de restauração, irmãos, ele precisa encher o nosso coração. Eu estava pensando ainda outro dia, que às vezes, irmãos, nós oramos pela edificação da igreja, às vezes como uma obrigação. Eu vou te explicar mais ou menos como é isso. Às vezes nós oramos pela edificação da igreja assim. Nós estamos na reunião de oração e precisamos orar pela edificação da igreja, é o ponto lá. E nós oramos: Senhor, edifica a sua igreja, faça isso, faça isso, faça isso, em nome do Senhor Jesus, amém. E os pontos vão seguindo. Mas não é isso que eu estou falando, irmãos. Eu estou falando de nós, assim como Daniel, aplicar o nosso coração. Eu estou falando, irmãos, de você suplicar diante do Senhor. Eu estou falando de você não apenas abrir sua boca e orar, mas você entender diante do Senhor qual é o nosso contexto de assembleia hoje, irmãos. Quantas coisas têm acontecido e quão grande é a necessidade de que nós nos coloquemos diante do Senhor em oração. Satanás, irmãos, todos os demônios, todos os seres caídos, enviados para querer trazer divisão, trazer contenda, destruir lares e famílias, eles estão muito empenhados em fazer isso. Mas nós precisamos repreender as obras do diabo. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, nós não somos um com as obras do diabo. Nós precisamos, como igreja, nos posicionar, irmãos, e dizer: Senhor, se levante, Senhor, e que dissipados sejam os teus inimigos. Não permita, irmão, que o diabo venha calar a sua voz. Não permita que as coisas dessa vida também venham calar a sua voz. Mas se levante diante do Senhor e busque o Senhor com sincero coração. Assim como Daniel, ele falou: ó Senhor, ouve, ó Senhor, atende e age. Essa é a oração de Daniel. Ele fala: Senhor, por amor de ti. No texto, irmão, que eu não li, Daniel disse: Senhor, nós temos pecado contra ti. Nós fizemos o que é mal aos teus olhos. Como eu disse, embora Daniel não tivesse naquele contexto, mas Daniel, ele colocou o seu coração na mesma condição que o do povo. É algo também que nós precisamos aprender. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor e, ao pedir que Ele edifique a sua igreja, nós precisamos dizer: Senhor, essa obra de edificação, essa obra de restauração precisa começar primeiro em mim, Senhor. Eu preciso ser restaurado. Eu preciso ser edificado. Eu preciso que o Senhor restaure a minha vida. Nós precisamos fazer isso. Daniel reconheceu que ele falou: Senhor, nós pecamos contra ti. Então, Senhor, por amor de ti, perdoa nossos pecados.
Por amor de ti, Senhor, tenha misericórdia de nós. Ele diz, ó Senhor, ouve a nossa oração. Ó Senhor, age entre nós. Ô irmãos, nós precisamos fazer isso. Precisamos orar e dizer, Senhor, age entre nós, Senhor. Age nas famílias, age no nosso serviço, age na nossa vida. E com certeza, eu penso que é o desejo do coração de todos os irmãos aqui. Sermos visitados pelo Senhor de forma nova, irmãos. Eu não estou dizendo que isso não tenha acontecido, né? Às vezes quando falamos isso, parece que o Senhor não nos visita, ou nós não temos o Senhor entre nós. Por favor, não me entenda mal. Mas eu acho que os irmãos estão entendendo o sentimento no qual eu estou falando aqui. Mas nós precisamos ser impactados por Deus, é isso que eu quero dizer. Nós precisamos que o Senhor venha sobre nós, irmãos, de tal forma, onde aqueles que estão fracos, eles sintam-se renovados. Onde aqueles que estão desanimados, eles consigam encontrar ânimo olhando para o Senhor. Nós precisamos, irmãos, receber uma visitação do Senhor de forma muito nova e real, para que o Senhor venha poderosamente sobre nós, para que ao sairmos daqui, a gente não saia da mesma forma que nós entramos, mas que haja um renovo no nosso espírito, que haja um vigor no nosso interior, para de novo buscarmos o Senhor. Ô irmãos, e como isso vai começar? Por meio da oração. Nós precisamos ser aqueles que vão clamar ao Senhor e dizer, Senhor, vem sobre nós. Ô Senhor, nos visita poderosamente, visita o nosso serviço, visita as nossas casas, visita, Senhor, as nossas reuniões. Nós precisamos, irmãos, e o Senhor também, Ele está muito desejoso em fazer isso. O Senhor mais interessado em nos visitar. Sabe o que é que Ele precisa? Ele precisa apenas de um caminho. Ele precisa apenas de um meio para o qual Ele venha e comece a agir entre nós. Quando nós lemos Apocalipse, a última carta para a última igreja, Laodiceia. Você conhece o contexto ali. O Senhor disse para a igreja em Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Irmãos, me responda sem medo de errar. A quem pertence a igreja em Laodiceia? Sem medo de errar. Alguém tem dúvida que pertence ao Senhor? A igreja em Laodiceia pertence ao Senhor. Amém? A igreja em Laodiceia são irmãos que foram lavados, redimidos, santos em Cristo Jesus, corpo de Cristo. Amém? E o Senhor é o Senhor da igreja em Laodiceia. Amém? Amém? Mas esse Senhor está do lado de fora. E Ele, como Senhor, como Kyrios que Ele é, Ele pode quebrar os ferrolhos dessa porta e pode entrar na casa e pode dizer, eu sou o Senhor da igreja. Pode ou não pode? Mas o que é que o Senhor faz? Ele está batendo a porta. Ele está batendo a porta, irmão, da sua própria residência. Ele está batendo a porta para que aqueles que abrir, Ele vai entrar. Eu não sei se você já teve essa experiência, irmãos. Você com chave, acho que ninguém nunca teve. Mesmo você com chave, bater a porta de sua casa. Acho que ninguém nunca teve essa experiência. Você tem a chave de sua casa e você vai bater para entrar. Mas, irmãos, o que o Senhor deseja aqui é uma experiência com você e comigo. O que o Senhor deseja aqui, irmãos, é um nível de intimidade íntima. O que o Senhor deseja aqui, irmãos, é um nível mais profundo de comunhão comigo e com você. Quando o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor está à porta e bate, desejando entrar, é porque, embora Ele seja Senhor, e nós cantamos hoje aqui, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. E de fato, Jesus Cristo é o Senhor. Mas esse Senhor, Ele deseja governar e ser Senhor na sua vida, à medida em que você vai dando espaço para Ele. Até onde Ele é Senhor na sua vida? Em quais áreas de sua vida Jesus é Senhor? E é isso que o Senhor deseja.
Às vezes, nós abrimos apenas a porta da sala, e o Senhor entra, e Ele se torna Senhor na sala de nossa casa. Mas Ele deseja ir um pouco mais adiante. Ele quer entrar no nosso quarto e ser Senhor também lá dentro. O Senhor deseja entrar, irmãos, nos porões da nossa casa, onde tem muitas ruínas, onde tem coisas velhas, coisas que ninguém toca, apenas você quando vai lá. Mas são coisas que estão empoeiradas, são coisas que insignificantes talvez, mas são as nossas mazelas, onde ninguém mais vê, elas estão lá no porão da sua casa. Mas o Senhor, Ele é o Senhor, e Ele deseja também ser Senhor nos porões da sua vida. E o Senhor, Ele continua batendo, Ele continua batendo. E o contexto dessa igreja, eles estavam ricos e abastados. Ricos de quê? Você já pensou nisso? Ricos da palavra, irmãos. Eles estavam ricos das escrituras. Eles estavam ricos de tudo que você imaginar. Ao ponto de eles falarem, eu não preciso de mais ninguém. Nós temos tudo. Nós alcançamos o nível máximo da espiritualidade. Não precisamos de mais irmãos. Não precisamos de mais nada. E o Senhor está dizendo, você é miserável, cego, pobre, nu. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Porque às vezes essa tem sido a condição do nosso coração. Às vezes o orgulho tem nos tomado de tal forma que nós rejeitamos receber ajuda. Às vezes o orgulho tem enchido nosso coração de tal forma que nós, por nós mesmos, tentamos resolver nossos problemas. Tentamos resolver nossas situações. E todas as vezes, por favor, escute isso com muita atenção. Todas as vezes que você se vê diante de alguma situação que ela fugiu do seu controle, mas você se recusa a receber ajuda, entenda que o orgulho está ali reinando dentro de você. Entenda que tem alguma coisa ali dentro de você que está te levando a ter essa atitude de não querer ajuda. Mas que o Senhor, irmãos, que está batendo a porta, Ele está dizendo, olha, aquele que abrir, eu vou entrar. E olha o que o versículo diz, eu vou cear com Ele, mas não termina aí. E Ele comigo. Vai haver uma reciprocidade. Acertei? Pronto. Então vai haver isso, irmãos. À medida que nós nos aproximamos do Senhor, e à medida que a gente vai permitindo que Ele tenha comunhão conosco, você vai começar a dizer, poxa, que maravilha de lugar, como é bom ter comunhão com o Senhor. E você também vai começar a ter comunhão com Ele. Ou seja, Ele tendo comunhão com você, e você tendo comunhão com Ele. Essa é a obra que o Senhor deseja fazer nos nossos dias, irmãos. Porque, infelizmente, a igreja em Laodiceia é profética. Até que o Senhor venha, nós vamos ter esse quadro. Até que o Senhor venha, nós vamos ter essa situação e essa condição. Mas, em Laodiceia, em Filadélfia, em Sardes, em Esmirna, em todas as igrejas, há vencedores. E o Senhor está dizendo, aquele que ouvir. E quem é que vai ouvir? O vencedor. Se você for ler o texto com cuidado, o Senhor está falando à igreja. Ele está falando, o Senhor não está escolhendo, eu vou falar para Jorginho, vou falar para a irmã Graça. Não. O Senhor fala à igreja. Mas um ali ouviu, o outro ali ouviu, o outro ali respondeu. É disso que o Senhor está falando. A sua palavra está sendo dita à igreja, mas vai haver entre todo o povo aqueles que são os vencedores e vão dizer, Senhor, eu estou ouvindo a sua voz, eu vou obedecer, eu vou responder, eu vou abrir a porta, eu quero que o Senhor entre, Senhor, eu quero cear contigo, eu quero que o Senhor venha cear comigo. Irmão, o Senhor tem falado ao seu coração, o Senhor tem ministrado ao seu espírito.
Nós precisamos responder. Nós precisamos ser aqueles que vão dizer: Senhor, eis-me aqui. Então, irmãos, eu tinha isso ainda no meu coração, que precisava, eu penso, dividir essa carga com os irmãos. Que o Senhor Ele nos ajude, irmãos. Nós realmente temos vivido em um contexto difícil, como falei, mas o Senhor deseja contar conosco. Nada que o que tem vindo a nós, tem um versículo que diz que o Senhor Ele não nos prova além das nossas forças. Às vezes nós passamos por algumas situações que parece que é o fim. Nós nos sentimos literalmente fracos. E nos sentimos tão fracos, mas tão fracos, que falta em nós vigor para servir o Senhor, para orar. E nós pensamos: poxa, eu vou desistir. Mas o Senhor, irmãos, não importa qual seja a mais terrível da sua situação, o Senhor, Ele é o Senhor dela. No ano da morte do rei Uzias, o Senhor estava sentado no seu alto e sublime trono. Talvez a sua situação esteja já, você só consegue ver morte. Poxa, eu estou morrendo. Eu estou como aquela mulher do fluxo de sangue. Está acabando para mim. Não há mais força, não há mais vigor. Não consigo mais buscar o Senhor. Mas o Senhor, Ele segue reinando no seu trono. Amém. E esse Senhor que está no seu trono é o mesmo Senhor que Ele chamou. Então não parece que tem alguma coisa muito errada aqui? Como é que o Senhor está no seu trono e nós que somos seus filhos estamos nessa condição? O problema está nos olhos, irmãos. Nós precisamos olhar para o Senhor. Porque Uzias, quando ele estava nessa condição, ele olhou e ele viu o Senhor no seu alto e sublime trono. E não apenas isso, ele viu anjos, serafins, querubins prostrados diante desse trono, adorando o Senhor. Ou seja, a sua situação não muda a condição do nosso Senhor. A sua situação não move o Senhor no sentido do seu poder e da sua soberania. Às vezes nós enfrentamos algumas situações que elas parecem que são maiores que Deus. Só parecem, irmãos. Mas o Senhor, Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. E nós precisamos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu estou nessa condição, mas o Senhor está no seu trono. Eu estou nessa condição, Senhor, mas eu estou seguro nas Tuas preciosas mãos. Nós precisamos nos posicionar, irmãos, independente da nossa condição. Nós precisamos nos posicionar no lugar onde o Senhor já nos colocou, que é nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você não está nos lugares celestiais apenas. Você está nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está seguro em Cristo Jesus. A igreja do Senhor está também segura em Cristo. Então cabe a nós acertar o nosso foco. Cabe a nós acertar a nossa posição, a nossa visão, o nosso ponto de vista, o nosso coração. Ele precisa se adequar àquilo que já está nas Escrituras. Então que o Senhor nos ajude e nos levante poderosamente como homens e mulheres de oração. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e nos levante poderosamente para que sejamos aqueles, assim como o Senhor usou Daniel para despertar o espírito do povo e subir para edificar. Que o Senhor levante um irmão aqui, outro ali, e através desses, o Senhor desperte muitos outros, e outros, e outros. Oh, irmãos, e que de fato sejamos visitados pelo nosso Senhor, para que haja edificação, para que haja renovo, para que haja vida plena no Espírito. É isso que o Senhor deseja. Amém? Senhor, nós agradecemos a Ti
E oramos para que o Senhor nos ajude, Senhor. Nos ajude no nome de Jesus, para que o ministério de oração seja restaurado nas nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a sermos aqueles que vão olhar para Ti e reconhecer que o Senhor está no seu alto e sublime trono. Nos ajude, Senhor, como igreja, ajude cada irmão e cada irmã, para que o Senhor nos leve a estar com nossos olhos fixos na sua pessoa. Oh Deus, no nome de Jesus, oramos para que o Senhor venha sobre nós poderosamente, trazendo o seu renovo e nos levando à Tua presença, no nome do Senhor Jesus. Amém.